Tá pensando em fazer um curso de engenharia de software, mas não sabe muito bem o que você vai ver pela frente? Sabe o que o engenheiro de software faz? Qual o conhecimento que ele precisa ter para poder executar a sua função? Bom, nesse vídeo aqui você vai ter a resposta disso e de quebra vai entender como é que funciona um processo de desenvolvimento de software. Fala galera, esse aqui é o canal AltTab, eu sou o Dan Ferreira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Bom, o engenheiro de software, ele precisa ter um conhecimento pelo menos básico em cada uma das áreas do desenvolvimento de software, tá? E se você acha aí que é só ficar sentado na cadeira escrevendo código o dia inteiro, você tá muitíssimo enganado, velho. Para que um aplicativo igual esse aí do YouTube que você tá usando seja feito, é preciso ter bastante gente trabalhando. Começando ali na parte de análise de requisitos, alguém vai ter que listar todas as funcionalidades desse aplicativo, quais tecnologias vão ser utilizadas, quais são as restrições, a parte de design de interface, todos esses botões, essas cores que são utilizadas, a diagramação da tela, a programação, é claro, os testes e toda a parte de qualidade, o deployment, a monitoração, tem muita coisa, cara. E sem contar toda a parte de segurança da informação, de infraestrutura, de gerenciamento do banco de dados e tem coisa pra gente ficar falando aqui o dia inteiro. E o engenheiro de software, ele precisa ter uma noção pelo menos básica de tudo isso, porque ele tem que entender muito bem sobre todo o processo de construção de um software. Eu peguei a ementa aqui de um curso de engenharia de software como base e listei todas as disciplinas e separei essas disciplinas em 5 áreas que são essenciais para que um software seja construído de uma forma bem feita. Os processos, design, implementação, qualidade e manutenção. Além de uma área extra aí que são as áreas correlatas, que eu vou colocar no final também. É importante que tenha gente especialista em cada uma das áreas, mas o engenheiro ele precisa ter um conhecimento geral em cada uma delas e ser especialista em pelo menos uma. A gente fala muito na área de TI do profissional em T, que é o cara que ele conhece bastante todas as áreas de tecnologia, mas ele é especialista em uma área específica, então ele manja muito de uma coisa e conhece bem de todas as outras, tá? Com o engenheiro não é diferente. Então na área de processos a gente tem as disciplinas de engenharia de software, tópicos em engenharia de software, processos de software e gerenciamento de projetos. Então é aqui que a gente vai entender o framework de como funciona uma empresa de software, quais são as metodologias que a gente pode usar, aí que tem as metodologias ágeis como o Scrum, o Kanban, o XP e algumas outras que são nada mais nada menos do que frameworks, é a forma de se fazer as coisas, um conjunto de princípios que são boas práticas para a gente poder seguir na área de desenvolvimento de software. Na parte de design eu coloquei as disciplinas de engenharia de requisitos, de análise de projeto de software, arquitetura de software e arquitetura de computadores e UI, que é a interface do usuário. Tá? Então essa parte eu estou considerando design no sentido de projeto, tá? Então a engenharia de requisitos ela cuida de os requisitos do software, os requisitos do sistema, sejam eles requisitos funcionais ou não funcionais. Então nessa parte a gente tem que saber descrever todas as funcionalidades do sistema, todas as integrações que o sistema vai ter, todas as dependências, a tecnologia que vai ser usada. Já entrando um pouco na parte de arquitetura também, quais são os padrões de arquitetura que vai ser usado para desenvolver o sistema. Aí também entra a UML, que é a parte de diagramação, que às vezes é necessário para poder descrever alguma função específica. Tem vários tipos de diagramas diferentes na UML, cada um para uma finalidade específica, e a gente tem que aprender tudo isso para poder descrever bem um software, seja para a pessoa que for implementar poder ler aquilo e saber o que ela vai ter que fazer, ou para mostrar para o cliente e conseguir negociar o que vai ser feito. É muito difícil no software você às vezes explicar uma pessoa para outra o que você quer, porque o software ele é uma coisa intangível, não é algo que você segura na sua mão, né? Então a pessoa tem que explicar qual que é a ideia dela para que um programador possa desenvolver, um designer consiga criar uma tela, diagramar isso. Então essas técnicas de engenharia de requisitos e diagramação, essas coisas são usadas para poder facilitar essa etapa do desenvolvimento, que pode ser no início do projeto inteiro, quando você se reúne com o cliente e quer saber o que vai ser feito, ou no início de cada sprint, já entrando em metodologia ágil, né, em Scrum especificamente, no início de cada iteração, né? Essas metodologias que elas fazem, elas quebram o desenvolvimento em pequenas entregas de 2 em 2 semanas, de 4 em 4 semanas, por exemplo,
e em cada uma dessas etapas de 2 semanas ou 4, aí depende do time, é feito o processo inteiro, desde a análise de requisito até a parte de implementação, a parte de testes, até a entrega para o cliente de uma funcionalidade em específica, e depois nas outras 2 semanas ou 4 semanas faz de outras funcionalidades, tudo ciclicamente, entendeu? Então o design, o planejamento, ele não precisa ser feito só uma única vez lá no início do projeto e depois nunca mais fazer de novo até que seja entregue. Não, ele vai sendo feito a cada uma dessas interações, a cada uma dessas etapas, tá? Essa geralmente é a forma que é feita hoje. Partindo para a parte de implementação, a gente tem as disciplinas de algoritmos e lógica de programação, que é onde você começa a aprender a programar sem se focar em uma linguagem de programação específica. Então você não está ligando para sintaxe. Se você não sabe o que é sintaxe, são os termos específicos de cada linguagem. O formato e as palavras-chave, você não precisa ligar para isso. Você usa geralmente a sua linguagem falada mesmo só para entender como que funciona a lógica da programação, né? Você começa a entender, a quebrar problemas grandes em vários problemas pequenos, a fazer a resolução desses problemas em uma sequência lógica, a criar estruturas de looping, de repetição. Isso você vai aprender tudo nessa parte de algoritmo e lógica de programação. Outra disciplina que a gente tem também na parte de implementação é a estrutura de dados, que aí você aprende geralmente já é utilizado alguma linguagem como o C, por exemplo, e você já aprende a criar algumas estruturas de dados na programação que são abstrações, formas que você abstrai do mundo real para pôr ali no código. Então você aprende algumas formas de programar, como por exemplo utilizar pilha, fila, listas encadeadas, coisas desse tipo que vão facilitar você resolver problemas na programação. O código, no final das contas, ele é a matéria-prima do software. Assim como uma casa é feita de tijolos e cimento, o software ele é feito de linhas de código e podemos dizer também que de dados, né, que estão salvos ali numa base de dados. Então, assim como na construção civil você tem a forma correta de erguer uma parede, de empilhar os tijolos ali certinho, tudo retinho, de forma padronizada, bonita, na programação e no desenvolvimento de software também é a mesma coisa. Você utiliza-se de padrões de projeto, de design patterns que a gente chama, utiliza uma arquitetura de software para você conseguir desenvolver aquilo de uma forma bonita, de uma forma limpa e de uma forma também eficiente e eficaz. Tudo isso visando uma facilidade de manutenção desse código depois. Se você escrever um código tudo de qualquer jeito, vai ser muito difícil para alguém dar manutenção nesse código depois. Então, se você seguir os padrões, as boas práticas, isso vai ficar muito mais fácil de ser dado uma manutenção. Além de outros inúmeros benefícios de se escrever um código certo, tá? Ainda dentro da implementação tem a disciplina de banco de dados também, que é fundamental. Então, todos os dados que são salvos numa aplicação, geralmente eles são salvos num banco de dados, tá? A não ser que ele seja salvo ali só na memória do computador da pessoa. Algumas aplicações salvam os dados em arquivos também, pode ser arquivo de texto, XML, qualquer coisa, mas o banco de dados é a forma mais utilizada, é até a forma melhor para se organizar dados. Então, aí no seu perfil lá do Instagram, do Facebook, você tem lá todos os seus dados, o seu nome, a sua foto, todas as suas imagens que você tem ali no seu feed. Então, isso fica tudo salvo numa base de dados. Assim como na parte de programação existem formas padronizadas de escrever o código, no banco de dados também existem todas as formas mais indicadas, os padrões, para você poder construir um banco de dados mais eficiente, além de você também aprender a linguagem SQL para você poder acessar esses dados do banco, seja acessar ou modificar também, inserir dados novos, você usa a linguagem SQL para isso. Na parte de qualidade, a gente tem a disciplina de qualidade de software, testes de software e métricas de software. Existem vários tipos de testes diferentes para software, desde o teste unitário, que você testa uma única função lá no código de programação, até o teste de sistema, que você testa o sistema inteiro já pronto, o teste de carregamento, que você testa uma carga de usuários gigantesca dentro do sistema para ver se o sistema aguenta vários usuários ao mesmo tempo, testes de segurança, testes de integração. Então tem muita coisa nessa área também,
tá? Então as empresas de desenvolvimento, elas têm o pessoal lá específico para isso, que trabalha com testes, além disso que escrevem também testes automatizados, por exemplo, então como robozinhos que entram ali na aplicação, acessam tudo o que tem que acessar ali e testam a aplicação como se fosse um ser humano testando, mas é tudo de forma programática. Tem muita coisa para ver nessa área de qualidade, tá? Além também da parte de métricas, né? Que aí já foge um pouquinho dessa parte de teste, mas eu considerei como qualidade também, porque geralmente se adotam alguns critérios de aceitação nos próprios testes, né? Então você tem algumas métricas de performance, por exemplo, a latência, quanto tempo demora para ser processada uma transação. Isso são métricas que o pessoal usa para poder saber como que está o desempenho do software. Já na parte de manutenção, temos as disciplinas de manutenção de software, gerenciamento de configuração, que isso tem a ver com DevOps, sistemas operacionais, redes de computadores, segurança e auditoria de sistemas. Aqui na manutenção, depois que a gente desenvolveu, testou, colocou um software em produção, a gente tem que dar manutenção para esse software. Desde a parte de monitoramento, para coletar os erros que são gerados do software, verificar o que está causando esses erros, para poder que seja feita uma correção, ou até para melhorias mesmo. Aqui também entra já a parte de infraestrutura, como por exemplo, gerenciamento de configuração. A gente pode ter infraestrutura como código, que vai fazer com que esse sistema seja replicado automaticamente em diversos ambientes conforme for necessário. Por exemplo, se acontece algum desastre, cai um meteoro ali no data cai um avião ali no local onde tem um data center que o seu software está hospedado, se você tem já uma infraestrutura pronta para responder a desastres como esse, você pode usar aí técnicas de gerenciamento de configuração que vão replicar imediatamente o seu software em um outro local, em um data center diferente, longe daquele que foi afetado, e já colocar o seu software em funcionamento quase que instantaneamente. Tem também a parte de redes de computador, e você analisa tudo o que acontece desde que você enviou uma requisição ali no software, você vê de onde essa requisição saiu, por tudo que ela passa, todas as camadas que ela passa, até desde da camada da aplicação ali, até chegar no fio de cobre que chega até no outro computador lá do outro lado e passa por todas essas camadas de novo até chegar na aplicação lá do outro lado, lá no servidor, seja lá onde for. E por último eu coloquei também os conhecimentos correlatos, que são outras áreas não diretamente práticas, mas que dão uma fundação para quem está nessa área, que são, por exemplo, a matemática para computação, a disciplina de cálculo, a estatística e probabilidade e algumas outras áreas, tá? Coloca aqui nos comentários aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma dúvida, se você quer algum vídeo em específico em alguma dessas áreas que eu falei, se você quer o vídeo de algum outro curso, coloca aqui no comentário aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Dá um like aqui, por favor, vai me ajudar muito. Tô aqui no início do canal ainda, então toda ajuda é muito bem-vinda. Muito obrigado, a gente se vê na próxima e tchau!